Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e depois de empatar ontem com o Santo André, muitos colegas de imprensa debateram durante o dia se era o caso do técnico Thiago Nunes ser demitido. No entanto, essa possibilidade não passa pela cabeça dos dirigentes do Corinthians, tanto é que o diretor de futebol do Timão, Duílio Monteiro Alves, disse ontem ao final da partida que o Thiago Nunes segue prestigiado. A gente vê o time evoluindo muito. Infelizmente, no futebol brasileiro, no Corinthians mais ainda, a gente tem uma pressa por resultado, né? A cobrança é muito rápida, o time tem que vencer e muitas vezes tem que vencer e jogar bem. O Corinthians vem jogando bem, vem criando oportunidades, muito mais que os adversários nos últimos jogos, e infelizmente a bola não está entrando. E os adversários, por outro lado, criam uma, duas, três chances e acabam fazendo gol. Então a gente entende tem convicção disso, que o trabalho é muito bem feito, que está evoluindo, mas a gente tem que saber que é uma forma diferente de jogar, é um novo elenco, muitos novos jogadores, a gente tem que ter paciência. Eu sei que o torcedor não tem muito, vocês também não, mas a gente tem que ter porque tem acompanhado diariamente o trabalho, sabe que é bem feito, estamos vendo o rendimento dentro de campo, apesar dos resultados não estarem aparecendo. E eu concordo com o Duílio Monteiro Alves, eu acho que o Thiago Nunes é o menos culpado de toda essa situação. Um dos motivos, para mim, da má campanha do Corinthians nesse início de ano, sem dúvida nenhuma, é a arbitragem. Eu não gosto muito de ficar falando em arbitragem, parece choro de torcedor. No entanto, fatos são fatos. Contra o Guarani do Paraguai, tanto lá em Assunção quanto na Arena Corinthians, ambos os gols da equipe paraguaia foram irregulares. Se um desses gols não tivesse sido validado, o Corinthians teria se classificado. No sábado passado, o gol do Água Santa foi irregular. O Robinho, que marcou o gol da vitória da equipe do Água Santa, dominou a bola com a mão, ou seja, o gol deveria ter sido anulado. E ontem o senhor Salim Chaves, que foi o árbitro da partida, não viu um pênalti claro em cima de Wagner Love. E para não falar que eu só defendo o Thiago Nunes, eu acho que ontem realmente ele errou ao deixar o Bocelli no banco de reservas. Em 10 jogos oficiais, o Corinthians marcou nessa temporada 12 gols, sendo 6 deles do Bocelli. O Bocelli ainda deu 2 assistências, ou seja, de cada 3 gols do Corinthians na temporada, o argentino participa de 2 gols. Nunca poderia começar a partida no banco de reservas. Outro erro do Thiago Nunes foi a escalação do colombiano Johnny Gonzalez. Ele estava fora de forma, está fora de forma, é só ver, é nítido vê-lo em campo, tanto é que o próprio Thiago Nunes reconheceu o erro. Sobre o Johnny eu acabei atropelando um pouco a preparação dele. Ele vinha com uma semana de treino do Benfica, depois de praticamente 70 dias de parada, porque entendia que a característica dele, por ser um jogador de muita força e muita velocidade, seria importante naquele momento. Ainda estamos carentes, de achar qual jogador que melhor se encaixa para dar essa profundidade. Porque temos meias que rodam, meias que dão circulação de jogo, mas ainda poucos jogadores de profundidade e velocidade. Então acabei atropelando a estreia do Johnny, atropelando a melhor preparação dele e, consequentemente, também prejudicando ele um pouco dentro do campo. E para finalizar as minhas observações sobre o jogo de ontem, o que aconteceu com o gramado da Arena Corinthians. Tido como o melhor gramado do país, orgulho da fiel torcida, depois que o Santo André abriu o marcador, o Corinthians não conseguiu mais jogar, porque o gramado ficou encharcado, com muitas poças d'água. O Corinthians com um time leve, com Luan, Cantilho, Pedrinho, não conseguia mais tocar a bola, era só chuveirinho, bola para o alto, e com isso o Corinthians acabou sendo bastante prejudicado. Tanto é que hoje o Corinthians acabou soltando uma nota oficial se defendendo, dizendo que o motivo do gramado ter encharcado dessa maneira foi por conta do alto volume das chuvas. Será? E faleceu hoje aos 72 anos o ex-técnico do Corinthians, Valdir Espinosa, em decorrência de complicações de uma cirurgia no abdômen.
O Valdir Espinosa treinou o Corinthians em 1996, na ocasião treinou o Timão em 24 jogos, com 14 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, e foi campeão do troféu Ramon de Carranza. O Valdir Espinosa acabou fazendo história no Grêmio ao ser campeão da Libertadores e do Mundial de 1983. E também fez história no Botafogo ao ser campeão carioca de 1989, pondo fim a uma fila de 21 anos sem o Botafogo conquistar um título. Inclusive, o Botafogo era o atual time do Valdir Espinosa, ele ocupava o cargo de gerente de futebol. Valdir Espinosa era uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro, ele que foi apelidado pelo saudoso Roberto Avallone de Marlon Brando devido à sua semelhança física com o ator estadunidense. Realmente um dia muito triste para o futebol brasileiro. Meus sentimentos para a família e vá em paz, nosso querido Marlon Brando Valdir Espinosa. E para fechar o vídeo de hoje, queria falar sobre o caso América Mineiro. O América Mineiro acabou entrando com uma ação junto à FIFA contra o Corinthians, cobrando uma dívida de 3.200.000 reais. Em primeiro momento, todo mundo achou que essa dívida era referente aos 10% que o América Mineiro tinha direito da venda do Rodriguinho para o futebol do Egito. No entanto, hoje o que descobrimos é que a história não é essa. A história verdadeira é a seguinte: o Fluminense, há um tempo atrás, quando contratou o Richarlison que hoje joga no futebol inglês, o Richarlison, jogador da seleção brasileira, o Fluminense acabou contratando o jogador junto ao América Mineiro. No entanto, o Fluminense estava devendo para a equipe mineira. Aí, onde entra o Corinthians nessa história? O Corinthians quis contratar o Richard. E aí o Corinthians foi atrás do volante do Fluminense e o que o Fluminense disse para o Corinthians: assuma a dívida que eu tenho com o América Mineiro e o Richard será seu. Parabéns aos envolvidos. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!